todos vocês também para minha vida, né? Encontro de Que almas. isso aí, a gente não finaliza o encontro porque o curso terminou. Pelo contrário, a Exato. gente segue. E eu Tá, mas eu vou vou. perguntar para ele se você falou bem de mim, vou querer saber os spoilers. Oi, gente, eu falei mal, me ajudem aí. Nunca, né? Não, Nunca! falou muito bem. Com certeza. Muito bem, eu tirei o chapéu, porque é uma área que eu mais me identifico na educação, são as crianças autistas. Eu tenho uma paixão muito louca por alguns da minha escola. Aliás, todos, né? Sim, A gente sim, é um convive. desafio. Inclusive, foi ela que me cobrou, que ela falou, Lu, não vai fazer nada. Tô aqui disponível, vamos. Deixa eu só Temos que. fechar o meu e-mail, gente, porque pode ser que o e-mail fique apitando, Tá, e vocês aí estão me não é ouvindo uma coisa. direitinho? Porque eu não consegui adaptar Ouvindo aqui e o. vendo bem. Tá, ok. Então, que aqui para mim travou tudo, não sei por quê. A gente tá te Ah, ouvindo voltou. bem, não parece estar travado, pelo É, menos não, para aqui mim. tá. Tá, aqui voltou. Tô te vendo de novo. Tá vendo a apresentação? Tô vendo, tô vendo. Então, é Então, com você. então vamos que vamos. Boa noite a todos, né? Um prazer enorme estar aqui novamente com todos vocês nessa faculdade que mora no meu coração. 5 estrelinhas sempre, né? A Luciana já deve ter falado um pouquinho sobre a minha trajetória, mas vou falar, Ah, né, mas pode nova. falar você, porque, né? Sim, vou me apresentar, né? Então, eu sou a Stephanie Oliveira, sou professora chão de escola, agora com propriedade há 20 anos, né? Eu comecei bem cedinho, esse ano fiz 40, né? Então, agora eu posso falar dos 20 anos de educação, que já dá um peso. Então, comecei bem novinha no chão de escola, como professora, desde o meu curso normal. E devido às circunstâncias da vida, como todos vocês passaram e ainda vamos passar, né, juntos, a questão acadêmica minha ficou um pouco tardia, um pouco adiada, mas no nosso tempo, né, às vezes não é o nosso, é o tempo que as coisas vão acontecer, que o universo faz acontecer e assim a gente recebe, né? Então eu terminei a minha graduação há pouco tempo, né, na pedagogia, que é onde eu me encontrei, onde eu me realizei, mas desde antes de terminar a pedagogia eu já atuava na área da educação e comecei a atender crianças atípicas no ano de 2009, né, onde foi um desafio muito grande. Eu fui contratada para ser mediadora e ninguém sabia o que era autismo, ninguém entendia os comportamentos inadequados, simplesmente fica aí, vai atrás dele, não pode sair da escola. Foi exatamente essas regras, né, essas ordens que eu recebi na época. E eu não me contentava com aquilo, porque é um indivíduo, é uma criança, é uma história, é uma família, e como simplesmente não deixa ele sair da escola. E ali eu comecei a me aprofundar, a estudar sobre o autismo. Então, hoje, né, eu venho aqui falar um pouquinho para vocês sobre como nós, professores, podemos atender essas necessidades, independente do transtorno do espectro autista, apesar de hoje ser o grande dia da conscientização, mas a gente atender às diferenças na nossa sala de aula. A gente sabe que não é fácil, é um desafio, né? São turmas grandiosas para quem já atua. Quem não atua já se prepare, porque vão ser turmas com um número grande e com diferenças, né? Inclusive é o nosso tema hoje. Diferenças essas que nem sempre é um transtorno. Às vezes é uma questão familiar, uma questão econômica, uma questão religiosa. E essas diferenças vão estar ali para serem aceitas, recebidas, compreendidas e amadas, porque esse é o papel do verdadeiro educador. Então, hoje, né, eu sou pedagoga com muito orgulho e graças ao muito incentivo da Luciana, né? Eu também sou neuropsicopedagoga clínica institucional, psicopedagoga, e a Luciana não sabe ainda, mas ontem eu iniciei a terceira pós-graduação em psicomotricidade. Pois é, né? Então estamos aí Porque para não para, entender. né, Stefano? O Não estudo não para, paro, né? não para nunca, né? Atualmente eu atuo numa clínica, né? Eu sou responsável técnica da clínica aqui no centro de Nova Iguaçu, onde eu trabalho com crianças atípicas. Temos uma plataforma, né, de formação continuada para professores na área da inclusão, que no final eu vou falar um pouquinho, né, se a Luciana permitir, né, eu falar para vocês sobre esse projeto, que é um projeto de vida também. Não tem nada a ver com a questão acadêmica, não é uma pós-graduação, é realmente o chão de escola, é essa troca que a gente está fazendo hoje aqui, é a minha vivência, a minha prática, né? Faço parte de um grupo que é um laboratório de pesquisas em práticas educacionais inovadoras, onde a gente está ali
todo mundo junto, trabalhando, estudando muito para trazer o que há de mais novo, né, em tecnologia, em conhecimento e principalmente na inclusão. Então, eu sou uma eterna aprendiz, peço Papai do Céu sempre saúde e paciência para poder eu conseguir estudar e dar conta da minha família, né? Como falei, esse ano eu quarentei, eu sou mãe de 2 meninos, o Davi e o Arthur, são as paixões da minha vida, os meus combustíveis diários, então é por ele e para eles que hoje eu vou falar um pouquinho dessa minha vivência, tá bom? Então, entre diferenças e aprendizagens, eu vou trazer para vocês estratégias pedagógicas para a inclusão no ambiente escolar. Nem sempre essas práticas e estratégias elas vão ser uma folha adaptada, elas vão ser um pareamento. Ela vai muito da nossa ação, a ação do professor como protagonista e atuante naquilo que nos compete para fazer a estratégia acontecer de fato, né? Porque às vezes a gente faz um plano de aula tão maravilhoso, impecável em técnica, em didática, em avaliação sistematizada, mas não é isso que vai alcançar essas diferenças da sala de aula. Então, hoje eu vou trazer para vocês um pouquinho de prática, um pouquinho de reflexão de como a gente atende essas diferenças na nossa sala de aula, que é o chão de escola. Tá bom? Pode ir, Lu. Oi. E aí, incluir não é adaptar a criança ao sistema, é adaptar o sistema para que a criança pertença. Então, a gente não está falando nem da criança ser adaptada ao ambiente, a gente está falando que ela seja pertencente. E isso é uma fala que sempre quem é, né, acadêmico aqui da Unileia, a gente vê todos os nossos professores falarem sobre o pertencimento. Porque se nós não nos sentimos acolhidos e pertencentes, a gente não faz parte daquele universo, a gente não faz parte daquela história, a gente não faz parte daquela cultura. Então, como educador, a inclusão ela vai começar exatamente, o pontapé inicial é o pertencimento. Essa criança se sentir pertencente, ela se sentir parte do todo e ela se sentir-se segura no ambiente escolar. Então, essa é a primeira adaptação que nós, professores, temos que fazer. Trazer com que o nosso ambiente, que o nosso chão de escola seja um ambiente de acolhimento e de pertencimento para todos, independente da sua necessidade ou do seu transtorno. E aí eu queria falar um pouquinho, não sei se está no slide, Lu, porque eu coloquei no primeiro a apresentação do que é o espectro autista, não sei se pulou, porque está em PDF, eu não estou conseguindo ver a sequência, né? Esse já é o 2, né? Isso, esse já é o 2, aí o 3 é esse aqui. Tá, vamos lá. E por que estamos aqui? A inclusão ela ainda é desafiadora na prática. Os professores se sentem inseguros e crianças continuam ainda sendo mal compreendidas. Quando a gente fala que é desafiador, né, todos nós, ao receber um aluno com um diagnóstico, a primeira coisa que a gente pensa, como que eu vou fazer? O que ele vai precisar? E aí vem as perguntas, será que uma criança agressiva, uma criança verbal, uma criança não verbal? E essa insegurança, ela acontece até comigo na clínica, apesar de estudar, de buscar muito sobre o assunto da neurodiversidade, é muito desafiador. Cada paciente que hoje eu recebo é um novo desafio. E essa insegurança, ela faz parte do friozinho na barriga de querer ser melhor, e não que seja algo que vai anestesiar e simplesmente segregar a criança, não tem o que fazer, ele é suporte 3, ele não fala, ele tem deficiência intelectual, então eu não vou alcançá-lo. Pelo contrário, é aí que a gente precisa ter mais ações, é aí que nós precisamos sair da caixinha mesmo e buscar como alcançar cada um desses alunos. E essa insegurança, ela vai bater sempre, porque é o novo e a gente não tem muita habilidade de lidar com o novo, né? É um prejuízo nosso humano, é desafiador, é preocupante e a gente não sabe o que fazer. O que não pode acontecer é a paralisação pela insegurança. A gente tem que realmente, né, arregaçar as mangas e conhecer e saber a fundo o que fazer e o que compreender desse indivíduo para alcançar ele no nosso maior objetivo, que é a aprendizagem. A aprendizagem escolar, ela é um fator, assim, como eu trabalho na clínica, né, vou trazer muita vivência para vocês, é totalmente diferente a atuação. Mesmo sendo pedagoga e atuando em clínica e atuando em escola, no institucional por muitos anos,
o alcance dos objetivos e o alcance do aluno é totalmente diferente. Na escola, o desafio ele é muito maior, porque você tem um número muito grande, né, de distrator, é o barulho, é a cadeira que arrasta, é a criança que grita, é o sinal que toca. Na clínica, você já não tem essa demanda, né, de tantos distratores, mas, porém, na clínica, a gente acaba vendo muito a fundo os prejuízos voltados assim, no individual, no cognitivo. Então, cada paciente, cada sessão é um desafio tão quanto de vocês na sala de aula e recebendo um novo aluno, recebendo uma nova demanda, não conhecendo a família, né? Ontem, inclusive, eu fui numa escola de uma criança que eu já acompanho há 4 anos, né, no acompanhamento individualizado, ele é um autista suporte 3, ele é pouco verbal, ele faz uso da comunicação alternativa, e ele está nessa escola há 5 anos. E há 4 anos eu estou com ele, há 4 anos eu vou lá, eu falo no início do ano o que ele precisa, como ele evolui. E aí é como se a escola não soubesse de nada a cada ano. E é a mesma equipe, é o mesmo grupo docente. E ontem, inclusive, o professor desse novo ciclo falou: olha, mas eu comecei do zero, porque eu não sei o que ele sabe. Mas não sabe o que ele sabe, não sabe porque não foi feita uma comunicação efetiva entre o próprio corpo docente da escola, porque se ele está lá há 5 anos, o professor do ano passado tem muito que passar, né? O professor do ano retrasado também tem. Então, assim, eu, Stephanie, eu não, desculpa o termo, eu não engulo, né, de que simplesmente comecei do zero porque eu não conhecia o aluno. O aluno é veterano da escola. Então, tem que partir da gente, né? Essa busca, essa troca, o querer fazer diferente. Tá bom? E aí, olha só, Lu, então vamos fazer o seguinte: a gente vai avançando nos slides. Quando chegar lá no final, a gente abre para pergunta, né? Que é que você costuma fazer isso, e aí a gente fala mais específico do transtorno do espectro autista, caso o pessoal precise que eu fale, ou a gente fala mesmo da questão dos transtornos do neurodesenvolvimento, na inclusão no todo. Pode ser, então? Pode deixar. O pessoal concorda? Fechado. O Tá. que vocês acham, gente? Por mim tá Ou quer que eu fale ótimo. agora? Dá um joinha, quem quer que eu fale no final. Tá. Então vamos lá, vamos seguir. E aí, como nós, professores, hoje é sobre o tornar possível. Então, esse pedido para falar sobre prática educacional e chão de escola é exatamente tornar possível a nossa prática inclusiva na sala de aula, seja com 2, com 3, com 5 ou com 50. É possível? É, mas demanda muito trabalho, demanda muito estudo e demanda principalmente o apoio que a gente recebe, não é o apoio que a gente dá à criança, mas o apoio que a gente recebe dessa equipe, o apoio que a gente recebe de quando a gente vai buscar um profissional que possa nos ajudar. Quando a família também participa do processo, a gente consegue tornar possível todo e qualquer aprendizado. Então, que a gente possa hoje tornar possível para cada um de nossos alunos a aprendizagem funcional e que eles sejam pertencentes ao seu grupo, aos seus alunos, e seja pertencente à sua prática. Pode passá-lo. E aí tem sim, ó, o slide do autismo. Eu queria até apresentar para vocês, em primeira mão, essa parte a Lu, apesar de todas nossas trocas, ela também não conhece, né? Essa daí é uma personagem que ela é a Teia. Teia, porque remete ao transtorno do espectro autista. Ela é uma menina que, inclusive, não se falava muito, né? Se a gente voltar aí em literatura, há menos de 10 anos não se falava no autismo na menina. Inclusive, a cor azul remete ao maior, remetia, né? Vamos falar no passado, remetia ao maior número, né, de incidências do autismo acontecerem em meninos. Mas hoje nós já temos em ciência e é comprovado que não tem mais essa diferenciação de ser mais percentil de menino do que de meninas. A verdade é, né, que a Teia está aí ilustrando que nós mulheres, as meninas, elas têm um poder, digamos assim, de fazer uma camuflagem social que os meninos não têm. Não é que eles sejam, né, deficitários para isso. A verdade é que o cérebro feminino ele tem um funcionamento diferente nessa parte do instinto mesmo, né, do instinto da evolução da espécie. Então, nós mulheres, nós sempre fomos muito cobradas de ter o padrão comportamental desde cedo, né, de sentar com postura, de falar baixo, cada um na sua família, na sua vivência, mas a camuflagem, ela existe, tá? E ela é muito comum nas meninas e mulheres. Então, o autismo feminino, ele é muito diagnosticado tardiamente. Então, crianças, inclusive, têm diagnóstico tardio por ser menina, e principalmente mulheres adultas que agora estão recebendo o diagnóstico porque sempre fizeram a camuflagem social. Então, ela sempre foi autista,
mas ela escondia esse sofrimento. Então, a Teia é uma personagem da Inclutim, que é uma outra empresa que a gente tem aqui na área da inclusão, e a Teia ela foi desenhada pelo Leonardo, né? E ele fez ela com todos os estereótipos e características de uma menina, né? Que quando você olha, ela não tem nada. E realmente, o autismo ele não tem cara. Mas a Teia é uma menina, né? Dentro do transtorno do espectro autista, com estereotipia, com disfunção sensorial. Então, ela tem todas as características, né? De uma menina dentro do espectro autista e que faz a camuflagem social em muitos momentos. Então, em algumas histórias em quadrinhos, assim que estiver pronto, eu vou compartilhar com a Lu, ela manda para vocês. A gente vê essa baixa da bateria social da Teia acontecendo por conta da camuflagem, né? Ela fica ali tentando ser pertencente, tentando ser o que ela não é. Quando passa, né, ao longo do dia, ela tem toda essa descarga sensorial de sofrimento. E aí vem a questão da autolesão e muitas chegam a cometer, né, o suicídio. Então tá aí a Teia para vocês conhecerem. Depois eu vou divulgar a nossa página para vocês verem os outros personagens. E aí o que é o autismo? O autismo ele é uma alteração que acontece lá na genética, isso a gente já tem certeza, mas que tem um fator que hoje também é considerado ambiental. O fator ambiental é quando algo acontece no mundo externo, uma questão de estresse, de medicamento, ou de alguma questão social que essa família enfrente, que essa mãe, né, essa geradora passa, e tem ali já a alteração no gene e potencializa a questão do neurodesenvolvimento atípico. Então, hoje a gente já sabe que toda questão que envolve, né, o autismo está na questão do neurodesenvolvimento. Então, acontece lá ainda no feto. Então, já tem ali todas as questões que possivelmente, né, façam com que esse indivíduo seja autista. Então, quando perguntam assim, mas a pessoa já nasce autista ou se torna? Ela já nasce. Ela já nasce autista, não se torna autista. A verdade é que ela faz camuflagem. Então, o autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, ele não é uma doença. Oi? E aí chega nessa parte que eu acabei de comentar, de que não é uma doença e é uma forma diferente de funcionar. Exatamente o que eu acabei de falar, né? Pela neurociência, a gente hoje já tem com propriedade de que essa estrutura cerebral, ela é atípica, né, do indivíduo autista. Ele tem, alguns, né, costumam ter um pouco mais de neurônio, e esse neurônio, ele na divisão ali, ele vai ter um prejuízo ou uma questão mais exacerbada, como é o caso dos superdotados, ou quando tem um prejuízo intelectual, ou quando tem um prejuízo sensorial. Mas isso são comorbidades do autismo, não é o autismo que ocasionou isso acontecer. O que acontece é que na divisão, né, lá dos neurônios, na divisão celular, pode ter um prejuízo maior na área tal, que seja o comportamento, na área da linguagem, na área da socialização. Então, por que a gente não diz que é uma doença? Porque não tem cura, ele não é adquirido, como eu falei no início, não é uma patologia, ele é um transtorno. Então, aquele indivíduo, no código genético, já teve uma alteração. Né? Esse mês passado nós falamos né, vocês devem ter ouvido falar sobre a condição da trissomia 21, né, que é a síndrome de Down. A síndrome de Down também não é uma doença, ela é um transtorno do neurodesenvolvimento, onde no par do cromossomo 22, né, desculpa, 21, um a mais surgiu. Então, ao invés de ter dois, né, fazer o parzinho, fica né, um ímpar. E aí ali teve toda a alteração genética e aí vem toda a questão, inclusive física, que a gente consegue perceber, né, meio que um padrão dessa questão do gene para as pessoas dentro da condição. Porém, até na síndrome de Down, por ser um transtorno também, ela se apresenta de forma diferente para cada indivíduo. E assim é o autismo. O autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento e apesar de ter singularidades e semelhanças também, ele se manifesta de forma individual em cada indivíduo, e por isso que é chamado de espectro. Então, a primeira coisa é nunca falar que é uma doença, né? É apenas uma forma diferente desse cérebro funcionar e é apenas uma forma diferente de ver o mundo. Então, cada criança ela é única, ela é intensa, né? Na verdade, que ela pode ser intensa para as questões muito cognitivas, como a gente tem vários, ou ela pode ser intensa num comportamento disruptivo, que são as crianças mais agressivas, que antigamente chamava de autismo severo, que não se usa mais esse termo.
e é onde a gente vai enfrentar, né, os grandes desafios e dentro da nossa prática entender quais são as habilidades. Eu costumo falar que são as potencialidades. O que esse indivíduo tem de potencial, né? Eu tenho certeza que a Lu falou um pouquinho de mim e falou um pouquinho das minhas potencialidades. Se hoje eu estou aqui falando, eu tive uma potencialidade para ser professora, sempre sonhei com isso. E cada um tem a sua. E nem sempre a potencialidade do aluno vai ser algo negativo. A gente tem que buscar aquilo que ele tem de melhor e adequar naquilo que ele precisa. Pode ir, Lu? E aí, o que a gente encontra na escola que nos chama atenção e que faz com que a gente tenha aquela pulguinha atrás da orelha? Tem alguma coisa diferente? Alguma coisa está acontecendo? E a gente vê, eu coloquei até os termos mesmo mais voltado para literatura do que aquela fala, né? Que a gente vai identificando, é o que nós vamos fazer agora e vocês vão identificar. E a gente começa aqui pela palavra da linguagem literal. A linguagem literal é muito presente em vários transtornos, não só no autismo, né? Inclusive, muitas pessoas com TDAH apresentam também essa linguagem literal, que é aquela dificuldade de compreender termos de duplo sentido, né? Quando você fala, vai chover canivete, na linguagem daquela criança, daquele indivíduo, é como se fossem cair várias facas do céu. Então, a linguagem literal, ela traz consigo um prejuízo também na interpretação, na produção textual e principalmente quando a gente solicita que o aluno interprete o texto como deveria, né, como tem, como digamos que é o gabarito. Então, se tem linguagem literal ou conotativa, não literal, perdão, conotativa, eles não vão alcançar esse objetivo. E o que nós, professores, podemos fazer? Se a gente sabe que o nosso aluno, ele tem a questão do TEA, ou ele tem uma questão do seu neurodesenvolvimento, com dificuldade de compreender o texto de duplo sentido, por que eu vou colocar para ele uma prova toda no sentido literal, com pegadinha, para um TDAH, correlacione, um é verdadeiro, a 2 é a falsa, a 3 é a verdadeira. Olha, até hoje eu erro isso, eu odeio essas perguntas da Unileia, inclusive, hein? Quando vem correlacione, eu sempre erro, porque a gente acaba tendo uma dificuldade de fazer associação. E aí, às vezes, vem o termo assim, busque o que não é correto. Só de ter aquele não no começo, o cérebro já buga. Porque, peraí, mas o que não está certo ou o que eu não tenho que confirmar? Então, a linguagem literal, ela não é só para essa linguagem do vai chover canivete, ela também é para uma interpretação daquilo que a gente quer, daquilo que o professor propõe. Então, a gente precisa entender a demanda desse aluno. Às vezes, ele tem uma dificuldade de relacionar a coluna 1, 2, 3 com a coluna 4, 5, 6. Mas, o que eu correlaciono? Né? Termos que a gente utiliza de sentido não literal, acaba prejudicando muito o desenvolvimento dessa criança. Então, não é que ela não saiba, a verdade é que a gente não conseguiu alcançar esse conhecimento, né? Ela já tem esse prejuízo e precisa de alguém para contextualizar o tempo todo. Isso a gente vê muito também quando chega lá no 6º ano, né, no ensino dos anos finais, que é necessário trabalhar os gêneros textuais, né, com charge, com como é que eu queria falar? Com pegadinhas, né? E a criança não consegue entender. Eu, Stephanie, pessoa, né? Eu não consigo entender piada. Eu tenho muita dificuldade, muita. Vocês não têm ideia. Às vezes meu marido, meu filho, que agora está adolescente, manda um vídeo. Eu fico, cadê? Eu não entendo a graça. Eu preciso pedir que eles me falem para eu encontrar o tom, né, do engraçado. E isso é um pensamento mais literal, isso é uma questão da linguagem, não é um prejuízo, é uma forma diferente de decodificar esse mundo. Então, a linguagem literal está presente ali, e às vezes precisa de um colega estar mediando, do professor mediar, porque realmente há um prejuízo nessa decodificação. E aí tem a ver com uma partezinha lá do nosso cérebro, que é o processamento. Então, não é a questão de aprendizagem, é uma questão de processar aquilo que está recebendo de informação e devolver na maneira que todo mundo espera. O segundo ponto é a rigidez. Estou indo rápido, Lu, tá tranquilo? Por mim tá tranquilo, gente. Por vocês. Tá. Me Que eu vou contem. tentar falar um pouquinho de cada um desses aqui, né? Não, eu acho importante até para a gente poder ir fazendo, ó, a Thaís falou que tá ótimo, ir fazendo relação com o nosso cotidiano. Ó, Vani Isso, também tá exatamente. tranquilo. Então tá Estela também ótimo. tranquilo, pode seguir. Tá, vocês vão me sinalizando que eu tenho a sensação, a Lu já me conhece, eu tenho a sensação de que eu tô falando igual uma metralhadora, né? Então vocês vão me dando, a Lu vai me dando a dica aí conforme vocês vão colocando no chat. Não, tá Então, ótimo, pode continuar tá. metralhando que a gente tá amando. Mas então, Não eu a digo de falar metralhadora, rápido, mas o né? aprendizado. Mas eu digo de falar muito rápido, eu fico me policiando. E Nada, aí a qualquer questão da coisa. rigidez.
né? Eu Vamos vou lá, que é colocando, diferente. tá? Tá bom. Então agora eu vou falar um pouquinho da rigidez, onde muitas pessoas confundem rigidez com agressividade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? A rigidez, ela é um comportamento presente no espectro autista, principalmente. Inclusive, ele é um dos critérios diagnósticos, a rigidez. A rigidez é a dificuldade que esse indivíduo tem em mudança de rotina, em mudança de atividade. A professora, né, tipo eu e Lu, toda acelerada, gente, a atividade de hoje é com a tesoura, né, que até vou mostrar para vocês no final esse spoiler aqui, eu estava tentando tirar o desfoque, mas depois eu mexo aqui. Mas não, 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 guarda todo mundo a tesoura e vamos pegar a agenda. A pessoa dentro do espectro autista, a pessoa com rigidez cognitiva, aquilo ali para ela é como se o mundo estivesse desabando na cabeça dela. Não, não acredito que ela fez isso comigo. Porque na cabecinha desse indivíduo é criado padrões, padrões de antecipação. É igual aqui nós estamos na live, né? Eu fiquei o dia todo hoje, nossa, a gente tem um encontro, a gente tem um encontro, a gente tem um encontro. Se esse encontro não acontecesse, era como se faltasse um pedaço de mim. E isso falta mesmo, isso gera conflito, isso gera agressão, isso gera frustração. Então, a rigidez cognitiva a gente percebe quando você, de repente, muda até a brincadeira e a criança não aceita. Mas olha, a tia trouxe uma coisa mais legal do que aquela bola. Essa bola agora é colorida. Não quero, e chora, e faz birra, e vai para o canto. Não é que ele não queira a proposta, a questão é que aquilo que ele idealizou não foi alcançado. Então, a rigidez a gente consegue perceber principalmente na nossa sala de aula, quando há essa quebra da mudança da rotina, seja ela no formato mais simples, da troca de um professor para o outro, quanto numa atividade, às vezes uma prova que vem com erro de digitação. Isso já aconteceu com um paciente meu, dele trazer uma folha da escola. A folha da escola estava com erro de digitação e eu falei, tá errado, nós não vamos fazer, marca o X. E ele chorar, ele se desestabilizar, porque não, a gente tem que fazer, a gente tem que fazer, a gente tem que fazer. Então, eles têm muitas dificuldades nessa compreensão da mudança. Então, a rotina, a rigidez, perdão, ela é um padrão de comportamento na qual o indivíduo espera, né, que tenha aquele começo, meio e fim da forma como ele idealizou, e não de como a rotina ela segue. Então, a gente consegue observar isso claramente na nossa rotina de sala de aula, porque isso acontece o tempo todo, né? Nós, como professores, a gente precisa flexibilizar o tempo inteiro. Às vezes a gente programa a aula extra para ir lá para o parquinho, vem a chuva, o trovão, não vai ter parquinho. E aí você percebe que aquela criança que já apresenta sinais atípicos, ela não vai aceitar essa mudança da mesma forma como uma criança típica aceitaria, né? O outro ponto, que é a questão da ecolalia, é uma palavra, né, engraçadinha, até bonitinha, ecolalia. Ela é o padrão de repetição de som. Então, é aquela criança que você pergunta, né, você tá bem hoje? Aí ela responde, tá bem hoje? Como é que você tá? Você tá? Mas eu quero saber como é que você está. Qual o seu nome? Seu nome. A ecolalia, ela é uma repetição de som. Ela pode acontecer, como eu acabei de dar o exemplo, que a gente chama de ecolalia imediata, ou ela pode ser uma ecolalia vocal. Crianças que parecem que estão falando sozinhas, ou que repetem o mesmo som, ou que têm uma voz um pouco mais robotizada. Isso é um transtorno já na linguagem, né? A gente não chama de transtorno, a gente chama de prejuízo na linguagem. E ela é muito presente em autistas e a gente consegue perceber muito claramente quando a criança já não está fazendo uso da linguagem com função. Ela faz uso por repetição. Às vezes fala assim, mas ele é um autista que fala, ele é verbal. Mas essa fala, ela tem função? Ele está tendo comunicação, que o importante da nossa linguagem é a comunicação, seja a linguagem que for. O indivíduo precisa se comunicar. Se ele não está comunicando como a gente gostaria, ele está apenas repetindo, ele não está tendo função de linguagem. Então, a ecolalia a gente consegue perceber, né, na nossa sala de aula, inclusive até fora da sala de aula, porque são esses padrões de repetição de som, e costuma ser sempre a última palavra ou a última sílaba, é sempre o som mais persistente, né? Então, a criança vai repetindo. A ecolalia vocal, elas são sons que a criança emite, né? Até adulto tem também, que podem ser barulhinhos de ranger de dentes, ou de fazer assim com a língua, né? O barulhinho que a gente chama do cavalo. Então, tem criança que morde, tem criança que fica puxando a saliva. Então, tem várias formas que são ecolalias vocais e não são as estereotipias, né? Então, aí essa parte, um especialista vai fazer a triagem correta para definição, se é uma ecolalia ou se é uma estereotipia.
E a gente fala da questão do comportamento disruptivo. Esse aí todo mundo já sabe, né? Acaba sendo muito repetitivo, que são os comportamentos inadequados, né? A criança tira a roupa, ou a criança ela sai correndo sem nenhum filtro, o que está acontecendo, ou ela se lesiona ou lesiona o outro. O comportamento disruptivo, ele também é uma linguagem. É o comportamento que vai falar para a gente o que essa criança não gostaria. Então, Stephanie, mas meu aluno está se batendo, ele me bate, ele agride o outro. O que ele está fazendo é uma comunicação por comportamento. E esse comportamento, ele quer sugerir que algo ali não está bom. Então, se o nosso aluno começa a fazer lesão, começa a se bater, se machucar, aquele ambiente tem algum estímulo estressor. Então, o que a gente faz como professor? É tentar pedir o suporte, o apoio para a equipe que nos ajuda, né? Seja a coordenação, seja um professor especializado. É o momento de retirar esse aluno de sala de aula, porque algo naquele ambiente, seja na sala de aula, seja na quadra, está trazendo uma comunicação comportamental de que ali não está legal, de que algo aconteceu. E aí pode ser uma questão na escola? Pode ser uma questão familiar? Claro que pode. Pode ser uma questão individual do próprio pensamento, da criança não entender o que está acontecendo e os processos que ela está passando? Também pode. Mas tem uma coisa que acontece sempre com comportamento disruptivo que muitos de nós, professores, a gente não valida. É tentar chegar à criança e perguntar o que está acontecendo de fato. Às vezes é uma dor, às vezes é uma dor na barriga, às vezes é uma dor de cabeça, e eles não sabem relatar a dor, né? Até porque a dor é abstrata, né? Algumas são locais, mas nem todas são. Então, como que essa criança vai comunicar que está com dor sem saber falar sobre a dor? Com comportamento disruptivo. Então, ela vai bater a cabeça, ou ela vai trazer algo na cabeça, ou na barriga. Então, nem sempre esse comportamento disruptivo ele está associado ao estresse do ambiente. Às vezes é uma coisa com o próprio indivíduo. E isso é necessário muita observação, muita cautela para a gente tentar ajudar ao máximo quando a criança não sabe falar o que está sentindo. Então, o uso da comunicação alternativa ela não é só para o caso do autista não verbal, ele também é para essa linguagem de comportamento que muitas vezes a criança não consegue identificar e falar para a gente. Então, a gente tem esses recursos em sala de aula, no nosso caderno, no nosso plano, né? É dor, tá doendo, porque tem vários, a gente consegue pegar isso na internet, é gratuito. Né, são os ícones de comunicação alternativa, para a gente conseguir acessar os nossos alunos, principalmente nessa questão de comportamento e emoção, que são abstratos e eles não conseguem identificar, tá bom? O outro ponto é a dificuldade social, que também, né, a gente sabe que é um grande critério diagnóstico para fechar o autismo, que é essa dificuldade da interação, a dificuldade de socializar e a dificuldade de fazer as questões no coletivo, no grupo. Eu tenho uma demanda agora de adolescente aqui que eles já chegam para mim falando: você pode ir na escola falar que eu não quero mais fazer trabalho em grupo? É como se eu fosse a salvadora da pátria, né? Você pode ir lá falar que eu não quero mais trabalho em grupo, eu prefiro individual, que eu faço no meu tempo, eu faço no meu jeito. E nem sempre essa característica vai dizer que aquela pessoa é autista. Simplesmente ele não quer socializar. E depois da pandemia, o prejuízo social ele aconteceu em toda a esfera da humanidade, né? Não é só aqui no Brasil, não é só na nossa sala de aula. Isso é um nível global. As pessoas hoje tendem a estar mais, né, introspectas e menos sociáveis por conta do uso da tecnologia. A verdade é que, assim como nos aproxima, como nessa aula de hoje, ela nos afasta das interações. Então, hoje, assim, a minha demanda de adolescente, eles estão pedindo para que eu fale na escola, que eles querem trabalho individual, de que eles não têm paciência de ficar indo para casa de um de outro, né? Aquilo que a gente gostava tanto na nossa época, né? Ih, vou para casa do fulano, vai ter lanche da mãe do fulano. Não, eles não querem mais. Então, isso entra na dificuldade social, que nem sempre é o autismo. A gente não pode pegar um espectro isolado e já achar que o nosso aluno está dentro, né, de um contexto neurodivergente. Talvez seja uma questão de dificuldade. E essa dificuldade social, ela tem trazido muito prejuízo. Essa faixa etária dos adolescentes que eu estou mencionando para vocês, hoje tem sido o meu maior desafio. E nem sempre são adolescentes dentro de uma questão de transtorno. São adolescentes, inclusive, típicos, mas que não estão conseguindo dar conta de uma rotina social. E estão fechando o diagnóstico de fobia social, né? Que não tinha, aí não é uma questão de transtorno, eles adquiriram essa fobia.
A sensibilidade sensorial, ela é todo o estímulo sensório-motor que a gente tem, seja pelo ouvir, seja pelo sentir sabor, pelo cheiro, pelo toque, pela textura. Então, a sensibilidade sensorial, ela está intimamente interligada também no nosso processamento lá no cérebro. Então, para a gente, né, essa luz que está aqui, para mim, né, um pouco mais amareladinha, tá tranquilo. Mas para o indivíduo que tenha sensibilidade maior que a minha, pode ser o maior prejuízo, ele nem conseguir abrir os olhos, e pode ser uma questão de cheiro, pode ser uma questão de textura, pode ser uma questão até da própria cadeira que essa criança senta, né? Às vezes ela sente a cadeira um pouco mais gelada e faz aquela recusa, nem sempre a não querer sentar. Talvez a acomodação sensorial ali não seja a adequada para ela, né? A gente sabe que tem crianças e adolescentes, pessoas dentro do espectro autista que elas não toleram, por exemplo, a etiqueta. Ah, mas eu também não tolero etiqueta, eu não sou autista. Beleza, mas você tem uma disfunção sensorial, porque a etiqueta tá ali na roupa, tudo bem, obrigada. Mas quando você percebe, né, na questão sensorial, que para você é mais apurado ficar sentindo a etiqueta, é como se arranhasse, é como se espetasse, isso já mostra que você tem uma sensibilidade sensorial. Isso não é um transtorno, isso não é uma doença. Isso é apenas uma característica sua de ter uma sensibilidade maior para tal. Então, a questão da etiqueta da roupa, a questão de tecido, de textura de tecido. Tem uma mãe, até achei bonitinho, ela fala que o sonho dela é a filha dela vestir a meia calça de balé, mas ela não sustenta, ela não tolera, porque ela tem uma hipersensibilidade para isso. Ela falou para mim, ela é como se me tivessem assim rasgando o meu pelo, não quero. Então, ela é autista? Não, ela não é autista, mas ela tem uma questão sensorial. Né? Tem pessoas que têm pelo sabor, tem pessoas que têm o olfato muito apurado, né? Às vezes da pessoa, ninguém está sentindo, mas eu estou sentindo. Aí abre a geladeira está impecável, mas alguém está sentindo a mais. Então, essa sensibilidade sensorial ela é para todo mundo. Mas no indivíduo com autismo, ela vai trazer prejuízo sensorial que vai fazer com que ele se desregule. E quando se desregula, entra em crise, né? O que a gente chama de crise, ou ele precisa gritar, sair do ambiente e até mesmo ficar agressivo por conta desse excesso de estímulo. Às vezes, uma saída assim, para ir no mercado já é o suficiente para essa pessoa ter uma questão de desregulação sensorial e emocional. Tá? E aí tem a dificuldade sensorial, que é a que eu acabei de falar. Além da sensibilidade, que é você sentir mais, a gente tem a dificuldade sensorial. A dificuldade a gente já entra na questão deles serem mais resistentes à dor, mais resistente quando se machuca, então é como se não sentisse aquela dor, mas na verdade ele tem uma dificuldade sensorial de interpretar o que está acontecendo. Sentir dor? Está sentindo, mas a questão é que a pessoa não consegue associar o que está acontecendo como dor. Então, a dificuldade sensorial é a dificuldade que a pessoa, que o indivíduo tem de identificar aquilo que está sentindo, né? E pode ser uma questão de tato, de pele, de olfato, de paladar. Tem pessoas que não conseguem sentir. Então, é diferente da sensibilidade. A sensibilidade todo mundo pode ter, como eu mensurei para vocês e dei exemplos. A dificuldade sensorial, ela já é para pessoas que têm uma característica, já tem um sintoma, digamos assim, de efeito de neurodivergência, tá? E o que é o espectro, né? Uma palavra bonita, e aí tem assim, tipo um arco-íris, porque exatamente é um infinito de possibilidades. O espectro, ele é uma, podemos dizer assim, ele nomeia que cada pessoa se desenvolve de um jeito. Então, ele tem características comuns, né? Vamos supor, essa lanterna aí que está no slide. Todo mundo sabe que é uma lanterna, mas para mim, eu posso usar essa lanterna apenas para me dar um foco e atenção aqui numa leitura, assim como eu posso usar a lanterna para salvar a minha vida num acampamento que onde eu me perdi. O espectro é exatamente isso. Ele se manifesta de formas diferentes para cada pessoa. Então, o autista, por que é o transtorno do espectro? Porque apesar de terem os mesmos sinais e sintomas, ele se manifesta de uma forma diferente e única para cada indivíduo. Isso aí, gente, eu posso falar com propriedade. Eu hoje atendo, né, vários autistas e eles são totalmente diferentes um do outro. O laudo, o CID, o suporte é o mesmo, mas a necessidade, a particularidade
é totalmente diferente. E esse é o que me faz, assim, ser bem sincera, é o que me faz ser apaixonada por estudar o autismo, porque não tem como, não tem receita de bolo, não tem pó do piripimpim, não existe padrões para a gente alcançar o nosso aluno com autismo, porque a gente não sabe, cada um é único. Vai ter a menina que tem o hiperfoco lá na Moranguinho, e o outro no futebol, e o outro em geografia, e como que a gente vai adaptar? A gente vai adaptar de acordo exatamente com esse espectro, com essa infinita possibilidade de alcançar o indivíduo. Então, o espectro, ele é sintomas semelhantes, mas que se manifestam de forma única e exclusiva em cada indivíduo, e não tem como mensurar. Cada um é um. E aí, nós, professores, onde que a gente erra, né? Porque a gente aprende tanto que é errando que se aprende, e onde será que a gente erra? A gente erra e permanece no erro quando a gente trata todos iguais. É muito bonito a gente falar, porque todo mundo é igual, eu amo todo mundo igual. Sim, mas a gente agora está falando de necessidade. A gente agora está falando de uma prática educacional de sala de aula que não dá mais para ser igual para todo mundo. Não tem como. Não tem como ser igual para todo mundo. Você imagina, hoje, se não tivesse essa plataforma, né, EAD, esse encontro não aconteceria. Então, se ficasse ainda aquele pensamento arcaico, não, toda faculdade é igual, toda aula é igual, isso não existe. Nós não estaríamos hoje nessa evolução que a gente teve. Então, enquanto professores, se a gente ficar nesse pensamento engessado de tratar todos como iguais, nós não vamos avançar. E aí, o que eu queria falar também nessa parte de tratar todos iguais é que, infelizmente, a gente tem professores, né, que guardam o plano de aula do ano passado, retrasado, do ano de 1996, para aplicar hoje com seu aluno. Não tem como fazer isso mais, gente. Isso é impossível, a gente não vai alcançar, a gente não vai evoluir. Então, tratar de forma igual não tem como alcançar os indivíduos na sua totalidade e individualidade. Quando a gente adapta só uma atividade, quando a gente adapta aquela folha, não, essa daqui hoje é a folha da Luciana, hoje eu vou alcançar a Luciana. Isso é um erro, porque a Luciana precisa se adaptar todo dia para tudo. Né? Ontem, até um professor, só compartilhando com vocês, eu tive um professor de educação física participando de uma reunião, que eu queria que ele tivesse a reunião inteira, que era uma reunião grandona, com toda a equipe acadêmica, com toda a equipe multidisciplinar, e a fala do professor de educação física, ela foi cirúrgica, porque ele falou, olha, o menino, ele só gosta de chutar bola, ele só chuta a bola, mas chuta sem função. Então, enquanto eu permitir que a bola fique no alcance dele, eu não vou ter ele na aula que eu quero. E aí as crianças descem para minha aula e já falam, tio, o fulano gosta de bola. Aí ele, tudo bem, mas vamos fazer um combinado hoje? Hoje eu vou dar bola para todo mundo. Então, ele não está fazendo ali uma coisa para alcançar só o hiperfoco do aluno, ele está ali fazendo com que a turma entenda que para aquele aluno a bola tem mais valor. Então, essa adaptação, ela não pode ser só em uma folha de atividade, ela tem que ser uma adaptação no todo. E a gente erra quando a gente acha que está sendo inclusivo quando a gente faz uma prova adaptada ou quando a gente facilita o conteúdo, e não é isso. A adaptação, ela é para o ambiente, ela é para a vida. Erramos também quando a gente foca, né, onde nós focamos que a falta de inclusão, ela não é sobre o déficit da criança, né? Então a gente fica focado, né, na dificuldade, a dificuldade é essa, eu preciso atuar dessa forma e esquece de buscar as potencialidades. Então eu não posso tratar o meu aluno disléxico apenas com os protocolos e fazendo com que ele leia diferente dos outros, não. Eu tenho que pegar essa potencialidade, porque todo disléxico é muito bom na fala. A gente fala que ele é aquele que desenrola, né, na linguagem. São pessoas, inclusive, que são muito boas em venda, empreendedorismo. Eles têm um poder de convencimento de linguagem. E é isso, eu não preciso focar naquela deficiência, eu tenho que focar naquilo que ele tem de melhor. Então, a gente erra quando a gente foca que a falta da inclusão é apenas por conta daquela deficiência. É o capacitismo também, né? Então, a gente erra quando a gente bota a incapacidade para o indivíduo que a gente nem tentou fazer com que vá além. E o que é incluir de verdade? Incluir de verdade é quando a gente cria acesso. E criar acesso requer muito argumento, requer outras pessoas envolvidas, nós sozinhos não vamos conseguir. Então, criar acesso é fazer com que esse aluno, aí eu volto para a fala do primeiro slide, ele se sinta pertencente. É fazer com que uma criança cadeirante não precise tirar todos os dias o obstáculo para ela passar, por exemplo.
É você saber que aquele aluno autista, ele tem uma rigidez e gosta da mochila no chão, daquele jeito, daquele lugar, e você insiste em que ele tire a mochila. Então, criar acesso é a gente compreender que é diferente do aceitar. O compreender é você simplesmente, tá tudo bem hoje, eu já entendi, né? Então, criar o acesso de permanência na nossa aula, criar o acesso de permanência no ambiente escolar, é isso que vai fazer a diferença, é isso que vai fazer a inclusão de verdade. Gerar compreensão. A compreensão ela não pode ser só sua. A compreensão tem que ser de todos. Então, os seus outros alunos têm que estar envolvidos no processo, entender que a gente compreende que um fala diferente, que um veste o calçado diferente, que as diferenças que tem na sala de aula, elas são únicas, mas que são compreendidas. E não aquilo ali serve de bengala e desculpa para o não alcance dos objetivos, né? Porque acontece muito, né? A gente prepara aquela aula, o professor vem com uma prática nova, um projeto que envolve toda a comunidade escolar e simplesmente falar, não, o fulano não precisa apresentar não, porque ele tem dificuldade de fala, tem dificuldade de linguagem. Ah, mas para que ele vai participar da oficina de pizza se ele tem questão sensorial e não pega na farinha? Então, a gente precisa gerar um campo de compreensão das dificuldades e das potencialidades um do outro. E aí a gente vai fazer o quê? A construção do pertencimento. Porque se eu sou pertencente, eu vou querer estar ali, então eu vou permanecer na escola, eu vou conseguir avançar e a escola ela vai ser funcional, porque não é só o acesso, não é só fazer a matrícula. A gente tem que garantir que esse aluno queira estar conosco e querer estar com a gente vai fazer com que a aprendizagem aconteça. É claro que não vai ser no mesmo ritmo de um aluno típico, mas ele vai ter o alcance dos objetivos traçados quando a gente faz com que o acesso, a compreensão e se fazer pertencente acontece na nossa aula. Então, incluir é fazer caber sem apagar quem a criança é de verdade. E aí a gente tem os princípios da adaptação e as estratégias que vão funcionar nesses princípios, né? Para adaptar, seja uma aula, seja um currículo, seja uma atividade, seja um projeto, o primeiro, né, grande ponto é a clareza dessa adaptação. Ela está adaptada para quê, para quem e por quê? Né? A gente não é simplesmente pegar uma atividade, colocar lá no Google ou na IA, gere uma atividade para o aluno autista não verbal de 5 anos. É claro que vai vir uma infinita possibilidade, mas vai estar alcançando o João, que tem hiperfoco no Flamengo? Não vai. Vai alcançar a Luciana, que tem o hiperfoco em trabalhar as questões de senso de justiça. Ela gosta de senso de justiça, então eu tenho que colocar ela para desafiar, né, qual o senso de justiça nessa situação. Então, uma atividade que ela é feita sem a clareza da adaptação, ela não vai ser funcional. Então, não adianta eu pegar uma folha que está adaptada, né, segundo o Google, segundo a IA, mas que não vai alcançar aquela criança que tem uma particularidade única. A previsibilidade, eu costumo também usar o termo de antecipação. Às vezes, nós, professores, precisamos nos antecipar no porquê e para quê, mas também passar isso para o aluno. É a previsibilidade das etapas que a gente quer alcançar. Então, esse princípio de adaptação, que é a clareza, em primeiro lugar, a previsibilidade é você saber se aquele objetivo pode ser alcançado ou não alcançado antes mesmo de aplicar a adaptação. É você conhecer o seu aluno. Esse objetivo ele é funcional? Realmente está adaptado? Eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma paciente que eu estou acompanhando, que ela tem uma questão, né, motora, um atraso motor muito grande, e ela não consegue fazer esse movimento simples com a mão. Então, como que eu vou objetivar que essa menina ela escreva com o movimento de pinça em um mês? Eu não tenho habilidade nem competência de trabalhar a questão, né, de terapia de fisioterapia com ela. Já não é a Stephanie, já não somos nós professores. Então, tudo que a gente fizer tem que ter um objetivo funcional. O que ela vai fazer? Onde ela vai aplicar? E aí a gente volta naquela linguagem literal. Qual a função de eu aprender sobre isso? O que isso vai acarretar na minha vida? Onde isso vai ser funcional? E o respeitar o tempo. O respeitar o tempo, eu digo que é um pouco polêmico, né? Porque tem professor que tem a mania de dizer, ah, mas é no tempo dele. Ah, mas é no tempo dele. É no tempo dela. Vai ler no tempo dela. O tempo dela, qual é esse tempo? Nós temos um tempo a ser respeitado, que é o tempo do marco do neurodesenvolvimento. Eu não posso esperar que uma criança de 2 anos não fale nada, não interaja nada.
Já passou o tempo. Então, o tempo que tem que ser respeitado é o tempo do desenvolvimento humano, e não o tempo de você alcançar o seu objetivo, o tempo da criança fazer quando quer. Não é isso. O respeito ao tempo é o tempo funcional, é aquilo que a gente planeja, mas por que que não está acontecendo? Mas tinha que acontecer. Não é ficar esperando pelo tempo da criança, pelo tempo das coisas acontecerem. É a gente respeitar o tempo neurobiológico de cada um. E as estratégias que vão funcionar são sempre as instruções curtas. Eu costumo dizer que quanto menos é mais, né? Até uma psicóloga ontem conversando comigo falou: Stephanie, agora eu falo para a escola a regra do mais um, mais um, mais um, uma coisa de cada vez. Então não adianta a gente querer que a criança faça 3 propostas ao mesmo tempo, né? Ligue, circule e pinte. É muito. Peraí, um mais um mais um. Então, vamos fazer uma atividade só de ligar, a outra só de numerar. Então, as instruções curtas, elas vão facilitar esse cérebro de compreender. Eu costumo dizer, até lá no grupo de pesquisa, que eu considero o cérebro, apesar de ser o meu instrumento de hiperfoco, de estudo, eu digo que ele é muito preguiçoso, porque ele tem que dar conta de todo esse nosso sistema, né? Tem que dar conta de tudo. Ele é o cérebro, então ele precisa dar conta de tudo, mas ao mesmo tempo ele é preguiçoso. Então, para ele, quanto menos gasto de energia, para ele funcionar melhor e potente, mais eficaz ele vai ser. Então, as instruções curtas, elas vão diminuir essa sobrecarga de decodificação. Então, quanto menos é mais. Às vezes é uma criança que já sabe fazer aquele comando, então você não precisa ficar repetindo, né? Como, por exemplo, a gente coloca muitas sentenças, né? Vamos dar o plural. Aí coloca 10 sentenças de plural. Para uma criança que você quer que foque, que tenha um bom rendimento e que potencialize essa aprendizagem, se ele fizer 3 e alcançou o objetivo, tá maravilhoso, eu não preciso fazer 10. Então, as instruções, elas precisam ser curtas. A modelagem é exatamente o que a gente foi falando agora. Se eu sei que aquele meu aluno não consegue alcançar daquela forma, eu preciso fazer uma modelagem da minha aula, da minha estrutura e principalmente do nosso próprio comportamento. Nós, como professores, a gente também precisa modelar o nosso comportamento, porque não dá para manter uma postura 100% igual para todos os alunos. Às vezes, o que você fale um pouco mais ríspido, você perdeu tudo que você objetivou. E às vezes você falar de uma forma mais firme com o outro, você vai ganhar todo o foco e a atenção dele. Então, nós, professores, também temos que nos modelar. Não é só o comportamento do aluno que tem que ser modelado. O nosso, principalmente. Então, essa modelagem é a modelagem nossa, professores. A gente modelar naquilo que vai ser bom. Às vezes, um bom dia muda o dia do seu aluno, muda o seu dia. Então, essa modelagem, ela é eu digo que é uma metacognição. A gente fica o tempo todo revendo se nós estamos realmente alcançando o emocional dessa criança, desse adolescente. Então, essa modelagem, ela é nossa, ela não é do nosso aluno. E o apoio visual é sempre dar o recurso, né, da criança ver, a gente fala que é o ver para crer. Não adianta eu falar do autismo sem mostrar uma imagem do que é o autismo, sem mostrar um cérebro, né, nessa ilustração. Então, o apoio visual ele é eficaz para todo e qualquer indivíduo, porque ele é uma linguagem funcional, ele é uma linguagem realista. Então, dar o apoio visual é uma regra, digamos assim, para qualquer adaptação pedagógica. E se eu puder dar uma dica para todos vocês, e um spoiler valioso, é toda vez que vocês forem elaborar uma atividade de recurso visual, que vocês utilizem a imagem realista. Se for colocar uma tesoura, pega uma imagem realista de tesoura. Se for falar de um computador, uma imagem realista do computador. Dia e noite, não bota o sol com óculos escuro, o sol dando bom dia, o sol de frufruzinho, porque o sol não tem isso, gente. E aí, como que a gente vai construir isso para uma criança que é literal de que o sol tem óculos? Não tem como. Então, sempre que a gente fizer apoio visual, tem que ser com imagem real, realista. Se for uma criança não verbal, utilizar a imagem da própria criança, a nossa própria imagem, a imagem dos professores da equipe, né? Vai falar de meio ambiente, tira foto da própria escola, tira foto do jardinzinho da escola. Não precisa pegar aquelas imagens lindas e maravilhosas do Google. Vamos fazer o que é do chão de escola, que é a vivência nossa, né? E a rotina estruturada, ela é exatamente esse apoio visual de uma forma estruturada. A gente vai trabalhar toda a antecipação para os nossos alunos do que vamos fazer do início, e meio e fim da nossa rotina pedagógica. Essa rotina estruturada, quando ela é feita com eficácia, ela tem muitos ganhos na nossa produção e principalmente na gestão de tempo da aula. Porque o aluno ele já vai estar ali com toda a previsibilidade do que vai acontecer. E a criança não precisa ler.
né? Eu fiquei até assim, meus filhos mudaram de escola esse ano e eu não gosto de falar, né? Que eu sou professora, eu fico até com vergonha. Vocês vão ver quando for a vez de vocês, porque parece que as pessoas já ficam nos julgando. Então, a professora apresentando tudo, e aí ela trouxe uma fala que eu falei, gente, essa professora sabe bastante de adaptação. Ela falou assim para as mães: olha, como é uma turma de segundo ano, nem todos estão lendo ainda e faz parte do processo, eu faço aqui um apoio visual para os alunos. Então, eu faço o horário de aula e cada criança vai pintar por cor. Por exemplo, segunda-feira, história é uma cor, ciências é outra cor. Porque essas cores que a gente vai usar é a cor dos livros. Então, mesmo que a criança não leia ainda, ela vai identificar visualmente que segunda-feira o livro é o verde e ela tem que levar o livro verde. Eu fiquei apaixonada, né? Porque a gente tem que ensinar um monte de gente a fazer isso. E ela foi falando, e olha, eu vou dizer, em uma semana o meu filho já decorou a rotina dele. Eu não preciso falar nada, a mochila dele está arrumada todos os dias. Mas foi milagre? Não, isso ali é uma rotina estruturada. Então, ela antecipou para todo mundo, explicou para nós pais: olha, não precisa falar nada, eu vou trabalhar pela linguagem alternativa das cores. Então, essa rotina estruturada, ela vai fazer com que seu aluno tenha ganho, sendo típico ou não típico. Eu costumo falar que quando a gente prepara uma adaptação para um aluno com necessidades e com dificuldade escolar, ou de aprendizagem, ou de transtorno, a gente vai alcançar muito mais os típicos, porque os típicos eles não têm a necessidade de adaptação, de instrução curta. Então, se a gente está alcançando um aluno neurodivergente com essas práticas, a gente vai alcançar o típico, ó, muito mais rápido. Então, a aprendizagem ela vai ser muito mais rápida e eficaz. Então, quando você estiver revisando, opa, nossa, a turma alcançou o objetivo. Então, quando a gente faz uma adaptação para um, a gente está fazendo para todos. Vamos lá. E aí, continuando no que é incluir de verdade, né? Acabo enfatizando que é menos quantidade, mais qualidade, o tempo ampliado para cada aluno fazer a sua atividade. Tem criança que precisa de um tempo a mais para fazer uma prova mais elaborada, às vezes a prova que exige muita escrita, como costuma ser gramática, história. Vamos fazer partido, ó, você vai fazer em 2 dias, a turma inteira vai fazer tal, mas você vai fazer em 2, a tia não quer botar muito para você. Os formatos diferentes de avaliação, nem sempre precisa ser em folha, nem sempre precisa ser escrito. Porém, nós temos que manter as nossas mesmas habilidades, porém, propor a cada um dos nossos alunos caminhos diferentes. E aí vem o engajamento, né? Que é a gente fazer com que essa criança queira estar conosco, apesar de tudo isso que nós já fizemos antes, né? Do pertencimento, as nossas práticas de adaptação. Porém, nada disso vai funcionar se o nosso aluno não estiver engajado na proposta. E como que a gente consegue engajar? Tem que usar o interesse deles, né? E agora tá uma linguagem que, olha, a gente tem que ficar pesquisando no Google. O que que é Six Seven? O que que é aura? Mas você sabe que só de eu falar esses termos, o olhar muda na sala de aula. É como assim, minha tia não é uma alienígena, né? E aí é mesmo, e agora eu já começo a brincar com eles no consultório, e são todas as idades, né, que estão falando esses memes de internet. Aí eu fui pesquisar, aí tem até um casal que eu achei muito bonitinho, o casal falando que eles falam assim, lembra da nossa época que a gente falava "duh"? Então, isso é o Six Seven. Lembra quando a gente falava é o grupo dos nerds? Esses são os auras. Então é muito engraçado o casal explicando. E quando a gente faz uso dessa mesma linguagem que eles se sentem inteirados e olha, minha tia tá na minha vibe. E só de você, às vezes, colocar uma imagem, um adesivo que a gente faça, né? Às vezes a criança acessou, você bota ali o aura, nossa, aquilo ali, ganhamos eles. E aí vem o reforço positivo, que isso aí todo mundo quer, né? Se a gente fala quem acabar primeiro ganha o chocolate, a turma inteira corre. Mas o reforço positivo, ele nem sempre precisa ser algo concreto. O reforço positivo está na nossa fala, está no nosso carinho, está na nossa motivação. Luciana hoje já começou, antes de eu entrar, fazendo um reforço positivo para mim. Então, o reforço positivo é a gente reforçar todos os comportamentos que a gente quer. E não precisa ser bala, pirulito, chiclete, não precisa, até porque tem muita criança que nem pode. O reforço positivo é a gente reforçar aquilo de melhor que o nosso aluno tem. Seja no mais simples objetivo alcançado, quanto aquele que você levou meses para alcançar com ele. Seja comportamental, seja cognitivo, seja de interação. Então, o reforço positivo, ele inclusive é um instrumento da ciência ABA, onde a gente utiliza para que todo e qualquer comportamento que a gente deseja que continue, ele seja reforçado. Então, ele é um instrumento científico.
E a relação, antes da exigência, sem vínculo, não há aprendizagem, né? Existe um professor que eu gosto muito dele, né? O professor Rafael Pereira, e ele tem uma fala, né? Ele até brinca dizendo que o vínculo e a aprendizagem, eles dormem na mesma cama. Então, se um não está bem com o outro, a aprendizagem não vai acontecer, essa relação não vai funcionar e esse vínculo não vai ser estabelecido. Então, antes de tudo, seja o professor amado, querido, salve, salve, aquele que vai ganhar beijo, que vai ser o mais lindo do mundo, mesmo o mais feio sem harmonização facial, mas para ele, para o nosso aluno, a gente vai ser esse exemplo, esse espelho. Tá aí a lua, a mais bonita de todas, né? Então, não existe aprendizagem sem vínculo, sem essa troca, sem essa relação boa e prazerosa. Então, a nossa sala de aula tem que ser um ambiente mais acolhedor, porque às vezes o que está faltando em casa é exatamente esse colo, esse cheiro, esse dengue, e não adianta. Nós, professores de chão de escola, a gente nasceu para isso. A gente nasceu para ser tudo e mais um pouco, né? Então, é muito bom quando a gente recebe da família, nossa, ele falou tão bem de você, eu tô com ciúme. Isso mostra que esse vínculo está bem estabelecido. E com vínculo estabelecido, vai ter engajamento na aprendizagem. E aí vamos agora a um termo um pouco mais técnico, porém necessário, que são as funções executivas, né? O nome já fala, executar. Então, tudo que a gente precisa executar na vida, qual a nossa função de executar coisas no mundo para a vida, está dentro desse bloco que a gente não consegue ver. Não tem como ver, ele é abstrato também, não tem como a gente planejar a função executiva, mas nós precisamos criar estratégias para trabalhar as funções executivas, né? Depois, se vocês quiserem, tiverem interesse de algum material específico sobre as funções executivas, eu me coloco à disposição para estar compartilhando, mas é importante eu falar sobre esse termo, porque sem a gente trabalhar as funções executivas, a gente não consegue alcançar as funções cognitivas, que é a aprendizagem. Então, dentro desse bloco, a gente tem o controle inibitório. O controle inibitório é a capacidade que o indivíduo tem de inibir os seus comportamentos, ou seja, se manter sentado durante o tempo necessário para a aula, não correr em ambientes que não é para correr, fazer atividade, andar em fila é um controle inibitório, tem criança que não consegue, né? Vamos todo mundo na fila da centopeia, não consegue manter-se. Então, precisamos trabalhar essas funções para alcançar a aprendizagem. A flexibilidade cognitiva, ela é uma função executiva exatamente da alternância. O nome já fala, flexibilizar. E a gente já começar a propor atividades para os nossos alunos que vão fazer com que aquela rigidez que eu falei lá, né, como prejuízo que a gente vê em sala de aula, ela seja minimizada, porque faz parte do processo, do protocolo, a gente ter essa flexibilidade, a gente conseguir lidar com o novo e a gente conseguir mudar e querer as trocas, né, de turno, por exemplo. Agora é minha vez de falar, a Luciana está esperando eu falar. Isso é uma flexibilidade cognitiva e um controle inibitório ao mesmo tempo. Então, o que eu falei para vocês, a gente não consegue ver essas funções, mas a gente precisa trabalhar uma a uma para alcançar a aprendizagem. E aí a gente tem o bloco da memória operacional. Nós temos vários tipos de memória, inclusive a área do nosso cérebro, né, que é responsável pela memória, é uma área que fica bem aqui na nossa parte, né, quase que pré-frontal, né, a função executiva está toda aqui. Mas a questão da memória operacional, o nome já fala, memória operacional, é tudo que a gente precisa para operar com a nossa memória. Então, a gente tem a memória de curto prazo, a memória de longo prazo, a memória semântica, que é de dar nome, saber de ontem, depois, de amanhã. Então, se a criança não alcança essas funções, ela não alcança a cognição. Tá bom? Esse eu vou falar bem rapidinho mesmo, Lu, porque é muito técnico, né? Mas assim, é preciso compreender que existe formas de trabalhar e que nós precisamos entender um pouquinho de função executiva, que acaba não tendo muito embasamento assim na graduação. A gente acaba vendo um pouco mais, né, no critério de pós-graduação também. E continuando na grande fala do que é incluir de verdade, a inclusão ela não é uma pauta de data comemorativa, né? Hoje, inclusive, eu usei um pouco dos meus stories para mostrar a realidade. Eu tive a mãe de uma paciente, compartilhar com vocês, durante 2 anos eu já acompanho essa menina, ela está dentro do espectro autista suporte 2 e ela também tem a condição da trissomia 21. Então ela tem uma dupla, né, excepcionalidade. E sendo bem sincera com vocês, há 2 anos a mãe tenta trocar de escola e só esse ano, gente, na transição, né, de outubro de 2025 para janeiro de 2026, essa mãe teve negativa de 11 escolas. 11. Não foi uma, não foi duas, não foi três. Foram 11 escolas negando a matrícula para ela.
E a escola que ela estuda hoje, infelizmente, não é uma escola funcional, não é uma escola inclusiva, não é uma escola que acolha, que pertence, não tem nada disso que a gente está falando aqui hoje, sabe? E a mãe tentou trocá-la de escola, não conseguiu. E hoje ela fez um post, sabe, dizendo: autismo, onde todo mundo romantiza hoje, para mim não é romantizar. Foram 11 escolas, né? Eu coloquei nos meus stories. Aí onde todo mundo me pergunta, ela tem equipe? Tem. Tem terapeuta? Tem. Tem fono? Tem. Tem neuro? Tem. Ela tem todo o suporte necessário e ela desenvolve muito bem. Mas quando chega na escola, são as perguntas que as escolas fazem para negar a matrícula. Então, hoje ela fez essa postagem, assim, mexeu muito comigo, até pedi autorização para ela para postar, porque é verdade, não adianta eu falar do autismo, que é lindo e maravilhoso, que eu incluo, que eu faço acontecer na data comemorativa, como na realidade, nos 365 dias do ano, essa escola, ela simplesmente segrega esse aluno. É como se ele fosse invisível, ele é apenas ali, não, ele é mais um. Então, que a inclusão ela não seja apenas essa pauta comemorativa como o dia de hoje, como o mês de abril vai ser, até porque não existe só o autismo, né, gente? Existem outras necessidades até maiores que o autismo. Hoje o autismo ele tem uma grande voz, uma grande fala, ele tem uma grande, como eu posso dizer, uma grande bandeira devido a toda a sociedade abraçar essa situação. Mas se a gente for analisar, a maior causa, né, de deficiência, digamos assim, é a deficiência intelectual. E onde está o pessoal com deficiência intelectual? Na nossa sala, na escola, e que inclusive consegue chegar na faculdade com muita dificuldade. Então, a deficiência intelectual, ela é o maior número de pessoas no mundo, tá? Com o diagnóstico. Não é o autismo, mas o autismo, ele hoje tem uma bandeira muito forte mundial, global, mas não é só o autismo. E o que sustenta é o cotidiano, a forma como a sua sala é organizada, como o seu tempo ele é gerenciado, dado para uma resposta que demore um pouco mais, que a criança tem o tempo dela, a escolha de qual atividade vai abrir a sua aula, gestos pequenos que precisam ser intencionais. O que não é pensado reproduz o padrão e padrão, na maioria dos ambientes, vai excluir. Né? Concordam com essa fala? Quanto mais a gente deixa engessadinho, né, mais a gente exclui os nossos alunos, né? A constância é voltar sempre ao compromisso quando ele escapa. A intencionalidade é saber por que se está se fazendo e por que vamos fazer e como se faz. E as duas juntas vão fazer a nossa prática resistir todos os obstáculos. Inclusão, ela é todo dia, ela não é um evento. Inclusão, ela é todo dia, um pouco, mas não é um evento. Entre diferenças e aprendizagens existe o encontro, e é nele que tudo começa. As diferenças são aquilo que nós somos, né? Eu tenho o meu jeito único e particular de ser, Luciana tem o dela, a Sônia tem o dela, a Tamires tem o dela, e o que faz isso ser a grande diferença no mundo é esse encontro que vai proporcionar que as aprendizagens aconteçam de forma única e individual para cada um. É um pouco meio ortodoxo, é um paradoxo, né, gente? A gente fala é tão diferente, mas é tão igual. É exatamente isso que é incluir. A gente é tão diferente, é o que nos faz ser a humanidade, é o que nos faz ser um encontro real daquilo que a gente precisa incluir, né? De ser todos um só. Tá grande, tem muito slide ainda? Ficou grande esse, né? Tá indo, tá bom o tempo, Lu? Que agora é que fala do autismo, acho que ficou no final mesmo, né? Oi? Peraí que eu tô tentando abrir meu microfone, tô clicando aqui que nem louco e não consigo. Sim. Não, essa parte do cérebro, eu vou falar sobre a neuroanatomia do autismo. Eu só queria confirmar com você se falta mais slide, porque eu acho que eu deixei essa parte para o final mesmo, na organização. É que aqui para mim abriu diferente, porque como ficou em PDF, não Peraí, ficou na vamos ver. sequenciazinha que eu salvei. Vê aí para mim. Peraí, vamos Aqui ver. tá agora da base neurobiológica, a neuroanatomia do Olha, tá no autismo. último, ó, 17 de Ah, tá. 17. Ó, Então, tá deixei para bom. falar no último mesmo. Isso, perfeito. É o que eu pensei. É que eu não estava achando esse slide aqui para mim. Eu achei que ele estava no começo, né? Então, para a gente fechar, vou falar um pouquinho para vocês sobre a neuroanatomia do autismo, né? Que foi a minha última pós que eu fiz agora, que é sobre neurociência do comportamento, e o meu TCC foi todo baseado no autismo, no neurodesenvolvimento do autismo. Como eu falei no início, ele é uma condição do neurodesenvolvimento, ou seja, acontece ainda lá na parte, logo após a fecundação, na divisão celular, já acontece ali, né, a questão. E
de base neurobiológica, ou seja, é na questão da formação biológica do cérebro, tanto anatômica, fisiológica, química, tudo ali vai ter uma alteração que vai impactar, principalmente na comunicação desse indivíduo, na interação desse indivíduo e no comportamento. Então, a área destinada, né, para comunicação, interação e comportamento desse cérebro sofreu uma alteração biológica. Então, por isso, as crianças, né, os indivíduos têm comprometimento de comunicação, interação e comportamento. E é por isso que nós falamos que não é uma doença e não tem cura e não vai ter, porque esse neurodesenvolvimento aconteceu de forma atípica e vai seguir com esse indivíduo ao longo da vida. Então, a gente tem que ter ciência de que aquele aluno que está lá na educação infantil, que tem já o diagnóstico do transtorno do espectro autista, ele vai ser amanhã o adulto de 50 anos com o mesmo transtorno do espectro autista, com prejuízos na comunicação, interação e comportamento. E eu queria fechar, né, a fala de hoje dizendo uma reflexão: para onde vão esses autistas quando crescem? Queria deixar essa reflexão para cada um de nós. Para onde eles vão? Quem vai dar esse acesso? Hoje nós somos tão cobrados, né, Lu, como professor, para acolher, para mediar, para dar suporte, mas e aí? Onde a gente vai incluir cada um deles que vão crescer nas suas necessidades, nos seus suportes, sendo suporte 1, 2 ou 3, eles estão parte da nossa sociedade. E onde a gente vai integrá-los? Vamos continuar segregando? Que a escola, ela é universal, né? Eu digo que ela é realmente a única coisa democrática do nosso país e acessível a todos. Mas e o restante? Então, Compete à posso deixar escola você até que sonhar um ponto? pouco antes da gente trazer as perguntas? E aí, gente, vamos dar aqui uma salva de coraçãozinhos de palma para Stephanie. Vocês me Ah, digam se ela não é maravilhosa, viu? Não dê spoiler. É falso, pelo contrário. Deixa eu compartilhar uma coisa legal com vocês, né? Eu sei que aqui na Unileia nós somos um micromundo, né? Um microcosmo de tanta coisa estão aqui, mas eu quero compartilhar com vocês um sonho que está acontecendo, né? A gente está numa fase aqui de reescrita do nosso projeto pedagógico, do projeto de desenvolvimento institucional, que vai culminar em projetos pedagógicos de cursos novos, né? E os princípios, né, que organizam o nosso novo modelo pedagógico, que vocês provavelmente não vão pegar, mas vão pegar algumas novas estratégias, né, mas não o modelo todo novo, é justamente, Stephanie, atender, acolher as possíveis dificuldades, desafios de aprendizagem existentes. Porque a gente não pode não parecer, mas a gente tem uma escuta ativa muito grande e a gente percebe que muitas das coisas que a gente chamava de deficiências da educação básica são ainda, né, resquícios de deficiência intelectuais e a gente se inclui nisso. Eu me incluo nisso também. E vejo isso como uma potência para a gente fazer a transformação que a gente acredita. E quando eu falo na Unilei, olha só, gente, aqui são 26 cursos. Então, a gente não está falando somente do curso de Pedagogia, Letras e História. A gente está falando de todos os cursos. Então, a gente está falando, Stefan, de desdobramentos para a área de RH, com o curso de Gestão de RH. A gente está falando de desdobramento para o curso de Gestão Pública. Então, são sementes que a gente vai lançando porque a gente vai aprendendo em comunidade e vai vendo o quanto que isso é importante. E aí, essa fala também foi para dar um tempo de vocês escreverem aqui, claro, muitos elogios, obrigada. inúmeros. Muitos. O pessoal já quer o texto que você falou que você poderia Da função compartilhar. executiva, sim, da função executiva. Vou mandar para o seu Outra coisa WhatsApp e você coloca. Oi. que aí, para a gente não entrar no assunto, mas tem vendo assunto, mas eu preciso falar, o pessoal elogiando muito a sua didática. Você achou que você Uhum. estava metralhando a gente de questionamento? Pelo contrário, né? Então, assim, várias pontuações aqui foram a clareza, mas a clareza, gente, vem também do domínio dela. Claro que o didatismo faz parte, né? Ela se moldou, se forjou no didatismo. E eu acredito, não, né? Tenho certeza que a experiência dela com a diversidade,
e com o diálogo e com a interação com a comunidade, faz com que ela chegue até aí. Então, para quem é das licenciaturas principalmente, né, por favor, interajam, vivam em grupo, vivam em comunidade. O nosso curso é EAD, mas a nossa profissão, a essência dela não é EAD, tá, gente? É presencial. Então, tá com medo de fazer atividade da prática do estágio? Por favor, se liberte. E aí vale também para os outros cursos, tendo estágio ou não, porque a nossa vivência da profissão vai ser na prática, no presencial, né? Exatamente. E aí, dito isto, né, vou trazer algumas coisas legais. Primeiro, assim, várias experiências aí gente, eu vou lançar os comentários. E aí, Stephanie, se você quiser ir me parando a cada comentário, Ah, nós tivemos alguns alunos pontuando, olha, como a Tamires, essa semana descobri que meu filho é autista. Outro aluno também falando do sobrinho que é autista, mas o Fábio Brandão fez uns comentários muito bons. Se ele quiser abrir o áudio, Fábio, o áudio é todo sim. seu. Ele inicia assim: bom, meu Oi, filho no nascimento. Quer falar, Fábio, ao invés de eu sim, ler? sim. Boa noite, Ah, gente. Então, então fala, Boa, boa não, é noite. meu filho amado aqui, está aqui do meu lado. E tudo isso que você boa. falou, professora, para quem é pai, ele tem 23 anos, o meu filho. E ele tinha muita necessidade de se entrosar com as pessoas. Eu acredito que você falou agora aí, incluir ele no mundo. Muitos pais, eu tiro isso. Eu tenho filho, eu sou pós-graduado na condição de ser pai de um filho autista. Sei todas as necessidades que eu conheço na prática. Então, por eu ter um filho, muitos pais eles se negam a perceber isso. Eu não sei se não percebe ou porque eles não querem. Eles, muitas das vezes, eles acham que aquilo ali é uma doença. E o aspecto autista não é uma doença. Então, até que eles venham ter certeza, colocar isso na relação deles, que eles têm um filho autista, se demora muito. Meu filho, quando ele nasceu, eu já sabia, porque vocês, como mulher, vocês sabem que o filho, quando nasce, tem a pegada. Ele já nasceu com a pegada muito baixa, porque ele não tinha força para sair. Então, e aí o tratamento antecipado, quanto mais antes, melhor. Ele começou a fazer tratamento no SARA, um hospital aqui no Rio de Janeiro. Então, um hospital muito bom, que detectou o aspecto autista dele, é o síndrome de Joubert, porque o autismo ele tem várias síndromes. E a síndrome Exatamente. que detectou o autismo, meu filho, é a síndrome de Joubert. Ele tem 23 anos, ele entende de telefone como ninguém, ele fala, vai pro futebol, ele tem a língua meia pouca travada, que você falou. Eu fico brincando com ele, a língua dele é meia patati patatá. Oi, gente, tudo Ah, bem? Meu nome é Daniel. Mas fala como qualquer uma outra pessoa. Por quê? Porque sim. ele, no meio do meu convívio, eu vou pro futebol, ele vai pro futebol junto comigo, e aquilo, todo mundo já conhece ele, é o mascote. Aí, pai, me bota lá no grupo lá de todo mundo, eu boto ele no grupo das pessoas. Eu acho que a gente tem que introduzir os nossos filhos, quem for que seja, os pais, os tios, porque isso ajuda muito. Ele tinha pavor de som, o autista, ele não gosta de som. Você pode ver que muitas das vezes a gente está no meio da rua, tem pessoas que estão com aquele abafador no ouvido. Ele era desse. Hoje em dia ele tem uma caixa de som bem grande, com um alto-falante de 15. Uhum. Ele gosta. Então, por quê? Porque eu fui trabalhando isso a ele. Ele saía, escutasse barulho de som, uma buzina, já era. Ele mordia o braço, aquilo outro. Ele é uma pessoa, uma criança hoje super normal. Tá entendendo? Super normal. Tem as dificuldades. Ele não sabe Tem. amarrar tênis ainda, com 23 anos. E aí eu tento fazer, ele começa a ficar nervoso. Então, calma. Eu sei que entra a condição da preguiça, que eu já falei para ele. Ele estava aqui ouvindo, Sim. ele está do meu lado aqui, ouvindo aqui na sala aqui. Falei que Mas, bom ô Fábio, olha, ele usar tênis de velcro tá tudo bem, obrigado, hein? 3 aninhos, ele quer o tênis de cadastro. Ah, sim, sim. Aqui, ó, eu vou falar para ele dar uma boa noite para vocês aqui. Dá uma boa Ah, noite. claro, já fiquei curiosa. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Muito prazer, eu sou a Stephanie. Prazer, Daniel. Prazer, Daniel. Que rapaz bonito você é. Obrigado. Olha, vai estudar junto com seu pai aí, que você tem muita coisa para ensinar para ele, hein? É. É, claro. Tchau. Vocês novos sabem mais do que nós mais velhos. Então, esse aqui é o meu tesouro. Eu tenho um orgulho. Eu tenho a condição de ter ele para mim.
porque eu tenho mais 2 filhos, um de 25, eu fui pai muito novo. Então, eu tenho um filho de 25 e uma filha de 26 anos. E eu vou sair para outro lugar e eles já estão namorando. Ah, pai, eu não vou não. Esse daqui não, esse aqui é minha sombra. Então, a felicidade, Aham. para onde que eu vou, ele está junto comigo. Só resumindo, eu acho que, primeiramente, a gente tem que botar na condição que isso não é uma doença, como você explicou, a sua aula hoje foi esclarecedora. E você pode ficar tranquilo que você não fez rápido, porque quem está ligado introduziu aquilo dali, foi para encher o coração, o pensamento. Você falou, não tiro nenhuma ponta, nenhum pontuação, nem nada. Tá excelente, parabéns. Resumindo, autismo não é doença. É um aspecto do autismo. E se a gente tiver paciência com nossos filhos, com os nossos, né, e os educadores, se aprende muito mais com eles do que eles com a gente. Com certeza. Ô, Fábio, eu já ia iniciar perguntando qual era o formal que você utilizava, porque você saiu metralhando a gente com um monte de filho com 20 e poucos anos, e eu achando assim que você, claro, ainda é um rapaz, moço, extremamente jovem, nos presenteando assim. Olha só, gente, Aham. isso. Eu fui pai com 21 anos. Gente, que delícia! Assim, deve ser um privilégio, né? Quem foi pai assim, mais jovem, crescer junto com os filhos, né? É Que verdade. Sim, delícia. sim. Ah, obrigada, tá, Fábio? E pode ficar com o microfone aberto, que qualquer hora que você achar legal trazer Com uma certeza. contribuição, você traz. A Thaís trouxe um comentário, Stephanie, escuta isso. Essa semana viralizou o vídeo de uma criança que achava que ia viajar para Brasília e que os pais avisaram lá em cima da hora que, na verdade, ela não ia para Brasília, que ela ia para Disney. A menina chorou porque ela queria ir para Brasília, porque era o que ela tinha idealizado. Aí vem a pergunta dela: será que ela é autista? Isso é um exemplo de rigidez? É um exemplo de rigidez, sim, mas talvez possa ser a dificuldade na questão da frustração, a baixa tolerância à frustração, que é diferente da rigidez. Na verdade, uma potencializa a outra, vamos dizer assim, né? Mas o que ela criou foi uma expectativa muito grande da viagem para Brasília. E o que ela ganhou foi muito maior, né, gente? Quem não quer ir para Disney? Qual criança não quer ir para Disney? Mas a questão não foi a viagem. Foi a frustração e uma antecipação que, na verdade, foi uma surpresa que, no caso dessa criança, ela deu um prejuízo muito maior do que a surpresa positiva. Pode ser um sinal de rigidez? Pode, mas como foi um fato isolado, a gente não tem argumento e critério clínico suficiente para colocar como uma rigidez cognitiva. Eu colocaria assim, analisando o comportamento, tá, Tamires, que é uma baixa tolerância à frustração. É aquela criança que não sabe lidar com a frustração daquilo que ela idealizou não ter acontecido, apesar de ser algo muito melhor, né? Então, um sinal isolado não é o suficiente para fechar o autismo e nem para fechar a rigidez cognitiva. E aí a Nayane trouxe outra observação. Para a ecolalia, é, a ecolalia desculpa, né? Pro. A ecolalia traz prejuízos não só na fala, mas atrapalha o desenvolvimento para pedir para ir ao banheiro, pedir água. Tá certo isso? Percebo Uhum. isso em alguns estudantes que ficam comigo. Sim, então, a ecolalia, ela, como eu falei durante os slides, ela é uma fala por repetição. Então, tem criança que ela não consegue dar função a essa linguagem funcional, é o que a gente falou no início, né? Então, essa repetição, provavelmente quando você quer ir no banheiro, a criança repita, quer banheiro, é banheiro, e não fala se quer ou se não quer ir. Né? Então, o que a gente precisa criar? O suporte alternativo para dar função a essa linguagem, professora. Então, a ecolalia, só para deixar claro, a ecolalia ela é uma repetição de som. Ela não é a comunicação, tá, ó, professora? Ela é uma repetição de som. Ou ela pode ser a fala inteira no final, ou ela pode ser um balbucio repetidamente, né? Você vê ali a fala do filho do Fábio não é uma ecolalia. Em nenhum momento ele repetiu a nossa fala. Ele deu função de comunicação aqui, ele inclusive me respondeu, mantendo diálogo, e ele tem uma fala diferenciada. Essa questão do filho do Fábio, do Daniel, é uma fala que a gente chama de idiocrática, ela não é ecolálica, tá bom? A ecolalia é aquela repetição de som, é como se eu falasse, tá tudo bem com você, Daniel? E ele falasse, tudo bem, Daniel? Seria ecolalia, mas não foi. Ele fez a comunicação, sustentou
e foi funcional. Então, não é uma questão de ecolalia. Essa fala um pouquinho robotizada, né, Fábio, do seu filho, é desde bem pequenininho, e provavelmente ele reproduz, pode ter sido um personagem que ele viu, pode ter sido algum desenho de hiperfoco, pode ter sido alguém da família, ele reproduz uma entonação idiocrática, não é ecolalia. Ecolalia é repetição de som. Ele não repete, ele não repete. Isso, aí eu Ele vi. ele consegue ter um diálogo com uma Sim, pessoa tranquilo. Se você perguntar, e aí, como está o dia hoje? O dia está bom, está chovendo. sim, sim. Eu acho que a linguagem dele, eu acho que tem a ver mesmo com a dicção. E aí eu Uhum. não coloquei ele para fazer fono. Eu acho que Aham. fono, se pegar uma fono, eu acho que Sim. ele pega tranquilo. Sim, sim. E é muito característico, né, de crianças que tiveram alguma questão no neurodesenvolvimento, né, como o senhor falou, você, né, Fá, bem jovem, como você Claro. colocou do nascimento, né, vou me corrigir, pode ter sido até mesmo esse apigar mais baixo, que pode ter afetado todo o neurodesenvolvimento dele, né, pós, claro, potencializado, digamos assim, mas que não seria um critério, até porque ele tem uma linguagem funcional, seu filho tem uma linguagem funcional. Né? Então, talvez não Eu seja esqueci. nenhuma questão de correção com a fono, Fábio, seja mesmo a fala dele sendo reproduzida dessa forma. Eu esqueci só de comunicar. Ele nasceu ainda com as perninhas arcadas, então com 1 ano de idade ele teve que fazer a cirurgia e nasceu ainda com Sim, dedinhos anelares na mão e nos pés. sim, Então ele teve 24 dedos total. Então sim, ele então, passou por isso tudo. Ficou muito tempo em hospital. sim. Os médicos no diagnóstico dele falou que se ele fosse andar, ele andaria com 5 anos, 6 anos. Ele começou a andar com Um 3 anos. atraso. Ele teve um Então, ele é atraso. esforçado, ele tem esse esforço. Ele tem atraso, Sim, sim. mas para outras coisas, se eu deixar o carro ali, ele dirige, vai embora com o meu carro. Porque ele gosta, ele estava vendo aqui, escutando a aula minha aqui, e na televisão ali, ele vendo ali como que se monta o motor, se qualquer carro ele entende. Olha a Então, atenção alternada dele, como funciona melhor que a nossa. o Com Alpine, certeza. se você falar para ele qualquer coisa, os carros que eu já tive, que já vendi, já comprei, qualquer marca de carro, ele responde: que carro é aquele ali? Aquele ali é um Fox, tal, 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 tal. Então, quando eles focam em alguma coisa, eles são nota. Exatamente, são expert. Olha, eu tive um paciente, deixa eu contar essa para vocês, o Arthur, uma das minhas, eu digo que ele é o 01, o Arthur. Ele foi meu primeiro paciente, meu primeiro aluno, ainda chamo de aluno, porque eu nem era da clínica ainda. O Arthur, ele tem hiperfoco em animais e cartografia, ele conhece todos os mapas, todos. E aí eles foram para o zoológico, né, o único passeio que ele gosta é zoológico. A mãe do aniversário levou ele para o zoológico de São Paulo. E aí ele corrigiu o guia, né, do zoológico. Isso não, hein? Isso não, né, papai? Porque o pai dele também acaba indo pro hiperfoco dele. E aí o pai dele falou, não, porque nós já vimos, inclusive tá, essa informação não condiz com essa espécie, que inclusive eu fiquei até apaixonada, era um lince, né? E aí ele ficou, olha, o zoológico teve que mudar a placa de identificação porque estava errado. Estava errado! E assim, é apaixonante, né? E uma vez eu também passei uma vergonha com o Arthur, né? Logo assim que eu conheci e que descobri que ele tinha esse hiperfoco em atlas e mapas, eu fiz uma atividade de letramento para ele com globo terrestre. E aí, naquela minha correria, né? Nossa correria de professor, eu coloquei para imprimir, assim, no lugar na rua. Eu falei, imprime para mim essa atividade. Botei o pendrive. Eu não sei o que aconteceu, porque a gente sabe que às vezes quando abre um arquivo, às vezes a pessoa inverte, né? Faz aquele espelhamento. Pois bem, cheguei na casa do Arthur e ele ficava com a folha assim mesmo, ó. E não falava, né? Tá errado, tia. Não, ele ficava com a folha. Por fim, ele sentou e fez com a folha de cabeça para baixo. E aí ele tá errado, né, aqui. Aí quando eu fui ver, gente, o mapa mundi estava espelhado. Eu não tinha percebido. E ele ficou, sabe? Enfim, eles não dão aula, como eu te falei, Fábio. Então, a E gente ainda tem que validar solucionou o sempre o problema, né, centro. Stephanie? Não tem problema. Ele vai lá e põe. Pois Olha é. só. Stephanie, repete aí pra gente. Falei isso no início, gente. Botei aqui no chat, mas eu posso repetir depois. Uhum. Mas deixa a Stephanie fazer aqui também compartilhar com vocês coisas boas a gente precisa compartilhar. Stephanie, compartilha de onde você fala,
município, estado. Compartilha para a gente o Instagram do seu grupo, do seu núcleo e o seu pessoal também, por favor. Tá, então vamos lá. Eu trabalho aqui, né, na região do Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu, que é a Baixada Fluminense, onde a gente tem aqui uma clínica de atendimento, né? Essa clínica, inclusive, ela é um laboratório de pesquisa validado. Então, tudo que eu produzo no consultório, de estudo, de pesquisa, de protocolo, ele hoje é validado por uma outra universidade que não é aqui no Rio de Janeiro, é em Joinville. Então, que é aquele núcleo de pesquisa que eu falei na minha apresentação, né? Então, hoje, tudo que eu produzo de estudo com cada um dos pacientes, ele é um instrumento científico. E eu tenho um comprometimento, né, por conta da dona Luciana, que me incentivou muito. A cada ano eu tenho uma meta de produzir de 3 a 6 artigos. Então, isso aí é uma meta que eu tenho de vida, porque nós não somos prósperos se a gente não ajuda o próximo. Então, que hoje eu possa compartilhar conhecimento. Então, se vocês quiserem, eu vou compartilhar os meus artigos, né? São todos na área do autismo, porque é o meu hiperfoco. Então, assim, eu estou sendo muito exigida, inclusive, de fazer para outras demandas, né, de transtorno, mas eu digo que é o que faz os meus olhinhos brilharem, né? Até a Lu, quando a gente foi falar do TCC, ela, o que faz seus olhos brilharem? É o autismo. Então, assim, a maioria dos artigos são todos validados dentro da área do autismo. Inclusive, Fábio, a gente tem 2, tá? De orientação parental para os pais, de como o pai ser protagonista nessa aprendizagem do filho, que é bem bacana. Então, nossa clínica fica aqui no centro de Nova Iguaçu. A gente agora tem uma nova extensão da Incluir, que o nome é Inclutim, que é uma equipe altamente gabaritada, né, de profissionais altamente qualificados. A parte científica é toda produzida por mim, mas hoje a gente tem uma grande equipe aí de colaboradores, inclusive, né, o Leonardo, que trabalha com inteligência artificial, então ele está produzindo muito material de ferramenta para a gente, professor, ter acesso a práticas inclusivas e adaptar a atividade de forma exclusiva e personalizada. Então, a gente tem essa nova empresa que a gente tem, inclusive, pode falar, Lu, do canal no YouTube? Claro, Pode. deve. Nós temos um canal no YouTube, que é Ensino Incluir, onde nós temos ali uma gama de professores renomados que a Luciana não veio ainda gravar, tá? Já vou falar na Pois frente de é, todo mundo. A gente tem um canal, um podcast, que também tem no Spotify, nas é muito plataformas, né? legal. Para que vocês possam ouvir conteúdo de qualidade, com embasamento científico, nada é achismo, tudo é ciência produzida na área da educação. Então, a gente tem um canal no YouTube com vários episódios do podcast, né? E logo, logo, até o meio do ano, a gente vai estar lançando essa plataforma de aperfeiçoamento profissional para docentes. Então, a gente vai começar desde o chão de escola e o cérebro, como entender o funcionamento do cérebro no chão de escola, até práticas inclusivas e mediação do professor. Então, assim, vários conteúdos muito bons, né, de aperfeiçoamento a gente vai estar lançando para vocês. E aí, estou aqui em Nova Iguaçu por enquanto, mas se Deus quiser, né, a gente vai ampliar. A gente está com um projeto, né? Até em primeira mão vou falar para vocês, a gente está com um projeto de ampliação da unidade, da segunda unidade da Incluir, que não vai ser aqui no Rio, né? Inclusive é um incentivo muito grande de 2 professores meus do laboratório. A gente está montando, se Deus quiser, uma clínica em Joinville para ser uma clínica modelo, porque lá eles só trabalham institucional, já é diferente aqui do Rio. Essa minha atuação lá acontece nas escolas, não é numa clínica. Então, a gente está com essa proposta de fazer essa trocadinha, né? Eu, inclusive, já estou atuando no institucional lá indiretamente, né? Porém, eles não têm essa vivência em clínica, no individual. Então, em breve, né? Mas atualmente a nossa unidade fica em Nova Iguaçu, no centro de Nova Iguaçu, né? E tem todos esses canais. Então, o Instagram é @ensino incluir, que é uma arvorezinha, né? O ícone é uma arvorezinha, que é a árvore do conhecimento. E essa árvore, vou dar um spoiler para vocês que estão aqui na aula, ela remete a um cérebro. Então, vocês vão ver lá, né, a parte do cerebelo, e o tronco da árvore é exatamente o tronco encefálico, né, que reproduz todo o meu objeto de estudo e pesquisa, pensado com muito carinho. O canal no YouTube é @ensino incluir também. E o meu Instagram pessoal é @Stephanie, igual está o meu nome aqui. Mas assim que vocês clicam lá na página da Ensino Mas tem Incluir, um S no final, Stephanie. Stephanie, que era do Stephanie Sobral, Mas clicou na Ensino Incluir, que é mais fácil de escrever, já vai me achar, porque tem muito, já vai logo aparecer eu ali na página. Então, essa sou eu, o meu contato, né, que está lá no grupo. Inclusive, ainda estou nos grupos da Unileia, não saio, não me tirem.
é o meu contato pessoal, então vocês podem lá procurar Stephanie, sou eu, então E a gente ela está aqui para responde, trocar. porque tem gente que pede ajuda, ela vai lá e responde ajuda. Sim, sim, a gente é. Eu tenho as meninas até hoje, eu tenho contato, né, das meninas que estão aí. Inclusive, uma me falou ontem, né, a Érica, das fotos, me pediu indicação de pós. Eu, vai fazer neuro, vai fazer neuro. E aí a gente estava falando, faz neuro, faz psicopedagogia, né? Então a gente tem essa troca que é valioso demais, né? Então, o que vocês precisarem, quiser de orientação, lá no consultório eu faço também esse trabalho de orientação parental. Às vezes você não sabe por onde começar, é autismo, não é autismo, é suspeita. A gente faz essa orientação, a gente esclarece fatos, porque eu não sou habilitada para dar diagnóstico, mas assim, eu sou habilitada para dar caminhos, né? Como todos nós aqui. Então, que a gente possa dar caminhos para que essas famílias alcancem seus objetivos, que a criança tenha qualidade de vida e seja aceita e pertencente, independente do CID, que o CID é só uma nomenclatura médica, né? E aí, eu sei, gente, que a gente já está estourando aqui o nosso tempo, né? Mas a gente faria uma rave com a Stephanie. Mas, Stephanie, eu não sei se as pessoas vão gostar, mas faz muito sentido com que alguns comentários que eu não vou conseguir reproduzir agora, tá, gente? Uhum. Porque eu sei que a gente precisa ter um bom tempo de tela reduzido Eu também. consigo botar ali no chat, não consigo agora? Consegue? Ô, Tá, Stephanie, será então que eu vou você botar. podia voltar para dar para a gente dicas sobre mediação com a família? Porque os Sim. comentários que surgiram agora no final foram Uhum. relacionados a esses desafios, De família. seja do Da relacionamento com a não. família, na mediação com a Sim, família. sim. Eu cheguei a ver que subiu durante a minha fala, né, comentários sobre a fala da não aceitação da família, que a dificuldade é a aceitação da família. E realmente, a família aceitar o diferente, mesmo sabendo que tem algo diferente, é muito difícil. E eu posso sim voltar e falar. Inclusive, a gente tem um e-book gratuito sobre essa orientação parental. É claro que não fala sobre a aceitação de diagnóstico, tá, Lu? Mas mostra caminhos que essa família precisa caminhar e modificar o ambiente para ter uma estrutura mais funcional. Mas, assim, será um prazer a gente falar sobre essa orientação parental, sim, e mostrar. E é muito difícil, realmente, a aceitação da família, ainda mais vindo da fala de um professor, né? Até porque a gente acaba sofrendo esse preconceito de que professor não sabe nada, o professor tem que dar aula. Mas a verdade, nós professores, nós somos a peça-chave no critério diagnóstico de fechamento de diagnóstico, né? Porque nós é que estamos vivenciando, nós é que estamos no chão de escola. Então, se um médico hoje suspeita de uma deficiência intelectual, somos nós que vamos validar isso. Somos nós que vamos provar que aquele aluno não alcança os objetivos traçados para aquela etapa, para aquela idade cronológica. Então, o que a gente tem que ter muito cautela é na hora de abordar essa família para falar sobre um critério diagnóstico ou uma suspeita diagnóstica, né? Então, a gente pode sim, eu me coloco à disposição da gente falar sobre essa orientação parental, os caminhos, né, para fazer com que essa família tenha a conscientização. A aceitação a gente não consegue dar, gente. Isso aí a gente não tem controle sobre o outro, né? Mas a gente pode mostrar com toda a técnica e consciência que essa família, que essa criança precisa de um olhar diferenciado. E aí, Stephanie, vou te pedir uma ajuda aqui para uma aluna muito amada. Todos vocês, todas são muito amadas, mas tem uma aluna aqui do coração, que é a Emilene, que ela mora em Minas, é BH, é Emilene? Milene, É Emilene, é BH? Abre o microfone. microfone dela. Ih, não está saindo som. Eu posso compartilhar seu contato com ela, porque ela está precisando de uma ajuda e de repente, Emilene, ela conhece alguém, né? Acho que é BH. Conhece alguém próximo a você que possa te ajudar, né, ao Uhum. diagnóstico do seu enteado, ou buscar ajuda, ou conversar, né? A Sim, Stephanie é sim, ótima nisso e ela tem bons contatos que pode apoiar sim. você a encontrar as respostas que Com você certeza. precisa, tá Pode, bom? pode, pode mandar sim. E aí eu posso te pedir uma última coisa? Eu sei que você já tinha mandado esse e-book para mim, mas você pode reenviar para eu poder Tá, deixa compartilhar eu com só o falar, que eu não pessoal? vou, talvez eu não consiga mandar nesse instante, Tá, porque eu não consegui acessar meu drive aqui. Até tá, esse slide aí eu precisei de uma outra pessoa para te mandar. Então vou ver o que está acontecendo, mas eu mando. Mas não tem mistério, não. É se eu colocar aqui o site, automaticamente já abre a página do e-book, tá. tá?
Então, fechado. Mando. Gente, vamos mais uma vez dar uma salva de palminhas, de Obrigada, coraçãozinho para a obrigada. Stephanie. Obrigada, Stephanie, por estar com a gente É um essa prazer, o prazer é todo noite. meu. Eu que fico mega feliz, honrada e é um ponto de gratidão eterno que eu tenho por você, Lu, pela faculdade, que fez toda a diferença na minha vida. Então, toda vez que eu puder fazer algo para contribuir, que seja um mínimo do mínimo, um grão de mostarda, né? Você pode ter certeza que você sempre vai ter o meu sim para tudo, tá? Ai, eu Então, eu sei quero disso. agradecer. Agradecer esses alunos Obrigada. maravilhosos. Gente, a Obrigada a gente vai vocês que subir com esse ficaram vídeo até no agora. YouTube. Compartilhem, porque vocês viram que é um conteúdo maravilhoso, com didatismo, né? Compartilhe com aquele colega, né? Com aquela família que você vê que está precisando de um apoio. Sigam a Stephanie, por favor, no Instagram, no YouTube, Obrigada. né? São dicas de qualidade. Stephanie, mais uma vez, obrigada, tá? Amo Eu que você. agradeço, tá? Tenha uma boa noite. Ô, Desejo a todos Lu, vocês um feriado abençoado, santo para todos vocês, que seja um momento de união, de reflexão em família, de gratidão, principalmente, né? Cada um na sua religião, mas na mesma fé. Então, eu desejo a todos, obrigada por ficarem até agora, né? Espero que eu tenha alcançado o objetivo de vocês estarem até aqui para me ouvir e que eu possa estar mais vezes aqui também, tá? Obrigada, pessoal. Tudo de bom. Com certeza. Agora, antes, eu tô